Então, pessoal, meu nome é Solange Dias, eu sou agente de seguro-saúde, né, licenciada aqui na Flórida. Então, hoje vou passar para vocês aí um pouquinho dos tipos de seguro médicos que a gente tem, os tipos de seguros aqui nos Estados Unidos, e aí a gente vai vendo a diferença entre cada um deles. Explicar um pouquinho, né, em um breve tempo, é muito conteúdo, eu vou tentar aqui resumir, mas depois, no final, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer perguntas. Então, a gente fala que, né, contratar um seguro-saúde aqui nos Estados Unidos é um desafio para muitas pessoas, e porque, principalmente pela barreira da língua, né, se for falar com alguém que você não está entendendo, um americano, ou um espanhol, né, é importante a gente ter no português alguém que possa explicar as diferenças entre um plano, qual o plano mais adequado para a situação da pessoa, até porque cada um tem uma característica, né, às vezes status migratório também é uma coisa que influencia bastante na hora de definir o seu seguro-saúde. E principalmente, né, essa questão da confiança, né, profissional, alguém que entenda do mercado para poder fazer essa ponte, né, e você ter uma boa companhia de seguro aqui. Então, a gente fala que sempre é necessário, né, principalmente nós imigrantes que vimos para outro país, ter a segurança, né, que se acontecer alguma coisa, a gente vai ter um socorro médico, um hospital, para onde, né, se de repente uma emergência acontece, ou um tratamento de rotina mesmo, um check-up. E a gente também, é importante saber a diferença do custo-benefício que oferece, né, cada plano, cada companhia, sabendo que sem ter seguro-saúde aqui nos Estados Unidos é muito complicado, né? Porque às vezes uma continha do hospital pode levar uma família, né, à falência. Então é importante, porque os custos aqui médicos são muito altos. A medicina nos Estados Unidos é da medicina mais cara do mundo, né? Então por isso é importante a gente ter um tipo de seguro para, se de repente acontecer alguma coisa, a gente ficar tranquilo, né? E quando for ao médico, não ter um susto com a conta médica. Então, é importante aí saber quais são os tipos de seguro, analisar vários fatores e também saber as franquias, né? O que eles chamam de deductibles, até onde você vai desembolsar, qual é a coparticipação em cada tipo de, às vezes, exame, consultas. Então, é importante a gente ter, né, alguém que possa explicar todas essas diferenças, né? E para você não, como se diz, comprar gato por lebre, né? Solange, me desculpe só a interrupção, eu só estou vendo uma tela escura. É só para mim ou tem mais alguém que está nessa situação? Não, eu estou vendo a tela perfeitamente, uma tela branca agora. Não, eu só estou vendo a tela escura com o nome da Solange, mas não estou vendo informação nenhuma. Será que é só para mim? Acho que sim. Então, o pessoal está vendo? Está todo mundo vendo, Milton, todo mundo vendo. Eu estou numa tela que está escrito são tantos tipos de seguro, em qual me encaixo? E tem uma moça. Isso aí, tá todo mundo nessa página aí. Então vou seguindo. Talvez, Milton, é bom você tentar entrar de novo. Tenta aí. Qualquer coisa, se alguém mais estiver com dúvida, vocês me falam. Com a tela, qualquer coisa a gente vê o que está acontecendo aí. Então, do primeiro grupo, a gente fala os seguros individuais, né? E esses seguros podem ser seguros com subsídio do governo, que a gente chama de Obamacare aqui, e seguros privados, que são seguros sem benefícios do governo, sem nenhum subsídio, né? Não tem nenhum desconto por conta principalmente do encame anual. E aí eu vou explicar essa questão, né? O Obamacare também é conhecido com esse nome aí da lei, né? Que é o Affordable Care Act, é uma lei. E então, na sequência, eu vou explicar também um pouquinho mais do que se trata. Então, a gente vai falar do Obamacare, né? O que é o que eles chamam de ACA, né? Esse Affordable Care Act. É uma lei que é vigente em 2010, foi implementado pelo Obama, né? No presidente Obama, mas na prática foi realmente a partir de janeiro de 2014, onde as pessoas, né, com uma determinada renda aí, de uma família, né, vamos dizer, com uma renda até 4 vezes acima da linha da pobreza, existe uma tabela para fazer essa conferência, né? Então, são subsídios do governo, que é uma ajuda do governo para que as pessoas tenham acesso a um seguro-saúde mais em conta.
Então, uma outra característica é que a renda, né, vamos sempre fazer uma projeção. Por exemplo, agora nós estamos em 2020, as pessoas vão contratar um plano Obamacare para 2021. Então, é importante que tenha uma projeção para o encame anual do ano que vem. Então, essa projeção pode ser com base na renda desse ano, por exemplo, se a família teve 60 mil de renda, né, faz uma projeção para o ano que vem de 60 mil, então vai ter um subsídio do Obamacare com base naquela renda, né, para o ano que vem. Então, é sempre importante estar linkando as duas situações, né? A que vai declarar no imposto de renda com o valor da aplicação para o seguro-saúde com benefício do Obamacare. Então, quem se qualifica para isso? São cidadãos americanos, também residentes legais, né, quem tem o green card, pessoas com alguns tipos de visto já estabelecidos, como visto de trabalho, de investidores, refugiados, exilados, entre outros. Então, existe um período de inscrição, esse período de inscrição, inclusive, nós estamos agora com essa janela aberta, né, começou em 1º de novembro e vai até 15 de dezembro. Então, esse é um período, uma janela que se a pessoa não se inscrever nesse período, ela não vai ter, exceto casos muito, né, especiais, ela não vai poder ter acesso. Como, por exemplo, um caso especial seria se ela mudou de estado. Você veio lá de Nova York para cá, então poderia aplicar fora desse período. Mas se a pessoa mora aqui na Flórida, tem que fazer dentro desse período mesmo, que já está terminando até o dia 15 de dezembro. E um outro tipo de seguro é o seguro comum do sistema privado, né? Isso não tem época do ano, pode ser aplicado em qualquer época, e são seguros que não têm subsídio do governo, né? Isso tem várias companhias que fazem. Seguros de curta duração é um outro tipo, também chamado short term aqui. Então, esse seguro, ele realmente é para o que a gente chama de gaps de cobertura, ele é para um curto período. Mas se bem que algumas companhias de seguro fazem até 3 anos, então um curto período é maneira de dizer, mas ele pode ser usado por apenas 30 dias, 90 dias, quando, por exemplo, se uma pessoa tinha um plano de saúde numa empresa e de repente ela é demitida, e ela não consegue, né, fazer o Obamacare porque está fora do período, ela pode usar esse tipo de seguro por um período de alguns meses até chegar ao período, vamos dizer, do Obamacare que ela queira e pode aplicar. Então, esse seguro, ele atende principalmente às necessidades de emergência, né, de hospitalização e urgência, e ele não é voltado para cuidados preventivos de saúde, no caso, fazer check-up ou visitas de cuidado preventivo, isso ele não teria cobertura. Então, ele é um pouco mais limitado, a gente fala, a cobertura é limitada do que os seguros médicos convencionais. Também não cobre doenças pré-existentes, tá? No início da contratação, mas depois de algum tempo, algumas seguradoras abrem exceção para doenças pré-existentes. Então, geralmente, pela cobertura ser mais limitada, esses planos eles têm um custo mais baixo. E aí a gente tem outro tipo, que é seguro para empresas, né? Muito comum. Essa empresa ela deve ter no mínimo 2 pessoas. No caso, não pode ser marido e mulher, se tiver, né, apenas 2 pessoas. E a empresa que determina, né, quanto que ela vai pagar. Se vai pagar para o empregado um valor parcial, se vai pagar o valor total, isso vai depender de cada empresa, é o que elas querem oferecer. E claro que a empresa que oferece um plano de saúde para o funcionário, ela tem um benefício, né, que muitas vezes atrai, né, funcionários, pessoas de qualidade para ficar, porque muita gente quer ter um plano de saúde assegurado pela empresa. Então, também não tem um período específico, esse tipo de plano de saúde pode ser contratado a qualquer momento no ano, né? E também uma coisa interessante é que algumas companhias de seguro-saúde, elas oferecem um programa de crédito para devolver à empresa, na época da renovação, um prêmio que foi pago durante o ano. Por exemplo, se o grupo se comportou muito bem, né, o seguro-saúde não foi muito usado, acaba revertendo um crédito para a empresa. Então, eu tenho casos de clientes que recebeu 7 mil de crédito no ano, e às vezes é uma surpresa, a empresa nem está esperando e acaba recebendo esse crédito.
Outro tipo de seguros, seguros médicos internacionais. Isso também é uma categoria muito usada pelos brasileiros aqui, porque às vezes querem ter um seguro aqui, mas também querem ir para o Brasil, poder, né, ou realmente estão em trânsito, sempre viajando. Então, esse seguro médico também tem uma abrangência, né, de vários países. Então, a gente fala que é um seguro que vai, né, te proteger de maneira global, né? Claro que depende da seguradora, às vezes excluem, né, alguns países asiáticos, mas de maneira em geral incluem vários países. Então, dependendo do interesse, né, da pessoa, se viaja mais para os Estados Unidos e Brasil e Europa, geralmente se cobrem, né, todos esses países. Ela vai poder ter um atendimento médico hospitalar por um ano ou mais, e claro que pode ser renovado, isso a cada período, tá? De um ano. Então, a gente fala que eles têm um custo um pouquinho menor, eles não competem com seguros aqui domésticos, né? Mas eles têm quase as mesmas regras, né? De franquias, ou que a gente chama também aqui de deductibles, né? Que até aquele valor, o cliente, o segurado, vai desembolsar. Acima daquele valor, é a empresa, né, que vai assumir, a seguradora. Então, no caso de franquia, coparticipação, cosseguro, é bem parecido. Às vezes até um pouquinho menor o seguro internacional, que a gente costuma dizer que o custo ele é disseminado, não é só aqui nos Estados Unidos. Por ser aqui nos Estados Unidos, às vezes um pouco mais caro, porque a medicina realmente é mais cara. Então, às vezes tem brasileiros que, não tendo ainda o status de residente permanente, é muito conveniente ter esse tipo de seguro internacional. Então, a renovação é anual, né? Os benefícios, então, de se ter esse atendimento que seja para hospital, consultas ambulatoriais, check-ups, benefício dental, muitas oferecem, também de oftalmo, né? De visão, acaba sendo uma apólice que engloba bastante tipo de serviço, de atendimento, uma cobertura bem ampla. Então, esses seguros, eles funcionam também na base de reembolso, tá? Mediante a apresentação da fatura, do recibo, o cliente pode reembolsar o valor que ele gastou. E também não costuma cobrir doenças pré-existentes. E aí temos o seguro de viagem, né? Que é um plano de saúde temporário, né? Para quando a pessoa vai viajar, numa situação emergente ou acidentes na viagem. E aí a gente vê aí algumas diferenças entre o seguro de viagem e o que se chama também de assistência à viagem, né? A diferença é que no seguro viagem, o segurado paga as despesas médicas e depois solicita o reembolso à seguradora, mediante a comprovação, né, a apresentação dos recibos de despesas médicas e laudos. E geralmente não há uma rede específica que precisa ser utilizada, né? Já na assistência de viagem, o atendimento médico será arcado pela seguradora contratada, tá? Claro que dentro dos limites aí previstos no contrato. O segurado deve entrar em contato, então, com a seguradora antes de receber o atendimento. E aí a seguradora vai indicar o local de atendimento, né? Que você pode, a menos que seja um caso de emergência, né, gente? Que aí esses casos de emergência sempre são exceções, tá? E aí, nesse caso, o segurado não vai precisar desembolsar e arcar com esse valor. Então, algumas apólices, elas também cobrem outros tipos de serviços, como extravios de bagagem, remarcação de passagem, assistência jurídica e repatriação de corpo em caso de morte, que isso, infelizmente, pode acontecer algum acidente em viagem. E é importante aí que algumas seguradoras, elas estão cobrindo testes de tratamento de Covid em 2019. Então, você vai fazer uma viagem, né? Às vezes é importante você ter nessa época de pandemia, né? Um seguro para um baixo custo, você vai ter até um tratamento de Covid, se for necessário. Principalmente se você está indo para um país onde você não tem um plano de seguro. E aí nós temos também aqui um tipo que é muito específico, planos Medicare, né? E eles chamam também de Advantage e Medigap. Eu vou explicar aqui na sequência, só dando um pouquinho de noção. Medicare é um programa federal de seguro-saúde, né? O que eles chamam de parte A e B. É um seguro oferecido pelo governo para as pessoas que são cidadãos e residentes legais com pelo menos 5 anos de green card.
Então, também pessoas acima de 65 anos, né? Ou pessoas que tenham recebido também algum tipo de seguro social por incapacidade, né? Por 24 meses ou mais. Então, essas seriam as condições para a pessoa ter direito a esse seguro, que ele é excelente, tem uma rede enorme de médico, uma cobertura excelente. E ele é chamado também de Medicare original, né, esse programa do governo. A parte A se refere aos custos hospitalares, para pacientes que estejam internados, e parte B, cobertura de visitas a médicos e também visitas ambulatoriais e exames. A parte C, que é a parte privada, que a gente chama, né, elas são para geralmente cobrir custos que a parte A e B não oferece, tá? E por isso eles são chamados de Medicare Advantage. Então, esses planos são oferecidos por seguradoras privadas e geralmente por um custo bem baixo, por menos de $200 por mês. A pessoa vai ter uma garantia de atendimento gratuito, remédio gratuito em farmácia. Então, às vezes, né, muitas pessoas não sabem desse tipo de benefício e é muito interessante que por um custo, né, bem módico, a pessoa pode ter também dentista, não importa se de repente a pessoa precisa fazer implante na boca inteira, dentista é gratuito, é incluído nesse, quer dizer, já está incluso nesse plano, né, que a gente chama de Medicare Parte C ou Medicare Advantage. E tem aí Medicare a parte D também, que se refere à cobertura de medicamentos. Outros tipos de seguros médicos. Então, falar de maneira em geral aqui alguns outros tipos, só para vocês terem conhecimento. O que muitos conhecem já, seguros para estudantes, né? São apólices com cobertura limitada, para a pessoa que está indo estudar geralmente em outro país. A gente faz bastante aqui algumas apólices para estudantes, então por um período, né, limitado. Planos dentais de visão também são apólices que você pode fazer separado, né? Elas são limitadas e tem alguns períodos de carência, né? Não pode ser uma coisa muito em cima da hora para fazer, às vezes tem uma carênciazinha. Seguros complementares, se às vezes o seu seguro não cobre, né, doenças como câncer, algumas doenças críticas e acidentes, existem alguns seguros complementares por um valor muito pequeno mensal, você melhora a sua apólice de seguro. Seguros para tripulação de barcos, né, isso é muito comum para quem tripulantes marítimos ou embarcação, ou até mesmo de avião, tem seguros, né, para tripulantes. E seguros para missionários, que são seguros para religiosos, né, que estão em missão num outro país. Pessoal, então é isso. Obrigada aí pela atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição.